Olá, meus irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje o nosso estudo é a lição de número 9. Estamos aí caminhando para o término do trimestre. Falta aí praticamente um mês para concluirmos o nosso trimestre. Hoje o tema do nosso estudo é a sua expiação trará ao Senhor. Desde a semana passada, nós estamos aí falando sobre o livro de Levítico. Na semana passada nós iniciamos aí falando sobre santidade ao Senhor, foi o tema do nosso estudo na semana passada, e nós aqui refletimos e falamos um pouco da figura do culto dentro do Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Levítico. Portanto, hoje, dando continuidade aí ao estudo, à lição baseada no livro de Levítico, nossa lição de número 9, eu gostaria de convidar você neste momento. O texto base da nossa lição é Levítico capítulo 6, de 6 a 7, e Hebreus capítulo 10, verso 1. São os textos base da nossa lição, cujo tema é a sua expiação trará o Senhor. Eu quero ler neste momento Levítico capítulo 6, de 6 a 7. Convido você a nos acompanhar nesta leitura. Diz o texto: E como oferta pela culpa levará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito. Ele o levará ao sacerdote como oferta pela culpa, corretamente avaliado. E em favor dele o sacerdote fará expiação diante do Senhor. E ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, pelas quais se tenha tornado culpado. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre expiação. Vamos falar sobre a doutrina bíblica da expiação. Antes de falarmos um pouco mais sobre a doutrina da expiação, é importante aqui falarmos um pouco sobre o pecado, porque expiação tem tudo a ver com o assunto aqui que nós trataremos neste momento. A gente precisa aqui nos lembrar, precisamos trazer à nossa memória o entendimento que nós temos de pecado. Pecado é rebeldia contra Deus, pecado é desobediência contra o Criador, pecado é uma incapacidade espiritual de relacionar-se com Deus, pecado é uma disposição interior para atos errados, irmãos. É uma disposição que vem do coração, É um desejo do homem, interior de cometer atos falhos, atos errados. Pecado, portanto, é rebeldia contra Deus. Pecado é desobediência contra o nosso Criador. E nós precisamos ter isso claro na nossa cabeça do que é pecado, o que é o pecado. A Bíblia nos fala sobre o pecado entre nós, sobre a humanidade, a partir de Gênesis 3, quando narra o episódio da queda do homem. E a Bíblia fala que todos pecaram, em Adão todos pecaram, nós somos pecadores, somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, verso de número 10, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, a Bíblia declara que nós somos pecadores, irmãos. É importante termos isso claro na nossa mente, e nós vamos falar sobre a doutrina da expiação. A Bíblia, no mesmo texto, em Romanos 3, a partir do verso 23, que diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O verso 25 vai nos dizer que Deus ofereceu o seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Jesus foi oferecido em nosso lugar. É exatamente o que Isaías, capítulo 53, vai falar, que ele levou sobre si a nossa culpa, as nossas enfermidades, ferido de Deus. Então, falando um pouco sobre a doutrina da expiação, voltando primeiramente nesse instante sobre o contexto da expiação no Antigo Testamento, precisamente aqui no livro de Levítico,
o dia mais importante no calendário judaico era o dia da expiação, né? Em que o sumo sacerdote ele adentrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, né? Para ali onde ele levava animais para fazer ali o sacrifício anual a fim de trazer expiação de pecados, a fim de fazer a expiação de si mesmo pelo povo. Esse era chamado dia da expiação. Era o dia mais importante no calendário judaico. A expiação, ela significa, expiação significa cobrir pecado, cobrir pecado. Então, uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, do tabernáculo, para fazer ali, com aquela atitude, oferecer animais, para o sacrifício. Notemos quanto o sacrifício de animais era imprescindível para a expiação dos pecados. Na antiga aliança, no sacrifício havia a morte pelo derramamento do sangue do animal, e o sangue vertido dos animais sacrificados era o símbolo principal daquele ato, pois nele estava a vida, e sem o derramamento da vida não haveria perdão. Portanto, então, irmãos, para cobrir pecado ou para expiar ou perdoar os pecados, era necessário, uma vez por ano, que o povo levasse ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote pegava o animal, levava ao Santo dos Santos para ali fazer a oferta, o sacrifício a Deus, para que eles pudessem ter perdão dos seus pecados. Era esta a cultura, era este o contexto, melhor dizendo, dentro do Antigo Testamento. Era dessa forma que funcionava o culto. E aqui falando neste momento precisamente sobre o dia da expiação. O simbolismo nessa cerimônia, irmãos, é sem dúvida de grande riqueza. Falando aqui sobre o aspecto do sacrifício, porque eles sacrificavam da seguinte forma: por exemplo, o bode. O primeiro bode prestava a oferta da vida entregue ao Senhor através do sacrifício. O segundo bode representava o levar dos pecados para fora do arraial dos israelitas em direção ao deserto, trazendo de volta a santidade do povo. É interessante observar que, segundo estudiosos, o deserto naquele tempo representava a morada dos demônios. Assim, o bode, portador dos pecados do povo, tinha de ir em direção ao deserto, porque lá seria o lugar apropriado para os pecados estarem. Então, este é o contexto do Antigo Testamento. E falando sobre a expiação, temos até um texto bíblico em Hebreus que nos fala sobre a expiação. Temos aqui Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 9 também nos fala sobre a doutrina da expiação. No contexto do Antigo Testamento, havia-se a necessidade de matar animais, de sacrificar o bode, de sacrificar o touro, de sacrificar o cordeiro para expiação dos pecados. Mas este sacrifício, ele era uma obra temporária, porque uma vez por ano, todos os anos, era necessário ter esta iniciativa, era necessário ter essa atitude de novamente pegar o animal, de sacrificar animais. Obviamente, irmãos, aqui refletindo e pensando, é importante aqui dizer que a expiação com estes animais dentro do Antigo Testamento era apenas uma sombra do que estava por vir. Obviamente que a morte destes animais era uma obra temporária, e é uma sombra porque a partir do Novo Testamento, com Cristo, com a vinda de Cristo, com a sua morte vicária, com a sua morte e ressurreição, nós vamos ter ali, Cristo vai ser a obra completa, a obra realizada. Então, a doutrina da expiação, ela fala sobre isso. Tudo no Antigo Testamento é a sombra daquilo que estava por vir, que Cristo é quem vai realizar por completo essa obra. Jesus Cristo, em Cristo é que a obra vai ser completamente perfeita.
No Antigo Testamento, a obra é imperfeita, portanto, era temporária. Todo ano havia necessidade de matar, de sacrificar animais. A partir de Cristo, Cristo é o sacrifício perfeito, portanto, ele era o sacrifício suficiente para expiar os nossos pecados e trazer eterna redenção. Sobre isso, João Batista vai declarar no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, a supremacia de Cristo, Cristo é suficiente, Cristo é o sacrifício perfeito, Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. Por isso não existe mais a necessidade de sacrificar animais para expiar pecados, né? O autor de Hebreus, irmãos, ele sustenta o antigo sistema sacrificial de Israel, como exposto no livro de Levítico. Era inadequado, porque era impossível que o sangue de touros e de bodes, né, tire os pecados. Olha só o que diz Hebreus, vejamos o que diz Hebreus capítulo 10, verso 4, né, diz o texto o seguinte, né, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague os pecados, né? Assim, irmãos, dada a impossibilidade de uma expiação eficaz, o sacrifício levítico era apenas uma sombra de algo que estava por vir. Era apenas a sombra de algo vindouro, né? Era a sombra da obra de Cristo. Portanto, este contexto que aqui estamos falando, do contexto de Levítico, nos aponta para Cristo. No Novo Testamento, ou o Novo Testamento, ele nos revela que a expiação pelo pecado, ela se consumou de forma completa e definitiva em Cristo Jesus, por intermédio do seu sacrifício feito na cruz do Calvário por amor de nós. Quando Jesus morreu na cruz, irmãos, ele levou sobre si os nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, ele cumpre aquilo que havia sido profetizado por Isaías, capítulo 53. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Expiação quer dizer cobrir pecado. Cobrir pecado. Esta é a ação de Cristo em nossas vidas. Somos pecadores, necessitamos nos arrepender, nos voltarmos para Deus em arrependimento, nos entregarmos a Cristo verdadeiramente, porque todos pecaram. E Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer, né, vai nos dizer exatamente sobre isso que aqui estamos refletindo neste momento. Diz o texto, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, ou seja, a quem Deus ofereceu como sacrifício expiatório para perdão dos nossos pecados. Deus ofereceu Jesus por meio da fé, pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, para demonstração da sua justiça, na sua paciência, irmãos, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, esta é a bênção gloriosa da expiação. Esta é a obra salvadora de Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus que nos purifica, que nos salva, que nos restaura, que promove em nós redenção, somente por Cristo e através de Cristo. Esta é a ideia central do nosso estudo de hoje. Portanto, finalizando aqui a nossa palavra nesta manhã, eu quero trazer aqui, né, de forma bem sucinta e aplicações às nossas vidas. No primeiro momento, abordamos aqui de forma muito técnica, né, aquilo que nós estamos aí estudando na nossa lição, né, mas falando sobre as bênçãos gloriosas deste sacrifício de Cristo, da obra expiatória de Cristo. O primeiro fato que quero aqui destacar, olhando para Hebreus capítulo 9, né, o livro de Hebreus, ele nos fala sobre a supremacia de Cristo,
Cristo é melhor que, né? E no capítulo 9 de Hebreus, né, eu quero olhar para este texto, né, a partir do verso 11, eu quero ler de 11 a 15, diz o texto assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas. Está falando de Cristo, irmãos. Cristo é melhor que, Cristo é superior, né? Então, olha só, conforme estávamos lendo, né? Mas ele pelo seu próprio sangue, ou seja, diferente do sumo sacerdote do Antigo Testamento, né? Não é com sangue alheio, é com o próprio sangue que Jesus Cristo entra no Santo dos Santos, que Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, né? Pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo, olha só, não de forma temporária, mas de uma vez por todas, diz o texto, né? Diz o texto que ele obteve redenção eterna. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Você pode ler na sua casa, verso 12 do capítulo 9 de Hebreus. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros o santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, verso 15, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam promessa de herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, Cristo é o mediador de uma nova aliança, irmãos. Cristo é o mediador. Ele entrou no lugar santíssimo com o seu próprio sangue, não de forma temporária, mas de uma vez por todas. Ele obteve redenção, lembra que lemos lá em Romanos 3, 23 e 24 e 25? Né? Sendo justificados pela redenção. Redenção que há em quem? É em Cristo Jesus. Há redenção em Cristo Jesus. Esta é a bênção, essas são as bênçãos gloriosas, né, do sacrifício de Cristo Jesus, do sacrifício vicário. Né? A primeira que aqui destaco, né, a primeira bênção maravilhosa do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, da obra expiatória de Cristo, é a eterna redenção, irmãos. Eterna redenção, diz o verso 12, né, que pelo seu próprio sangue, pelo próprio sangue de Cristo, ele entrou no lugar santíssimo, né? Ele entrou no Santo dos Santos, né? Ele morreu por nós, ele se sacrificou, ele foi obediente, ele sofreu a morte, morte de cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, e através da sua obra, nós temos uma redenção não temporária, mas uma redenção eterna, segundo o verso 12. Ou seja, eterna, irmãos. Eterna. É por isso que nós dizemos que a salvação, né, ninguém pode nos roubar a salvação, porque é Cristo que nos dá a salvação. É uma obra de Cristo, a salvação é uma obra de Cristo. Por isso que nós afirmamos que somos salvos, que temos certeza da nossa salvação. Se é eterna a redenção, irmãos, você não pode estar salvo hoje e não salvo amanhã. Compreende? É por isso que nós defendemos que somos salvos por Cristo. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Se a redenção é eterna, não é possível ser salvo hoje, não estar salvo amanhã e assim seguir. Né? Então, a bênção maravilhosa da redenção, a bênção maravilhosa do sacrifício, da obra expiatória de Cristo, é a redenção eterna.
né? A segurança da nossa salvação está nas mãos de Deus. João capítulo 10, verso 28, né? Vai nos dizer: e dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. A segurança da nossa salvação está nas mãos de Deus, não está nas minhas mãos, não está em nossas mãos. Se estivesse em nossas mãos, certamente perderíamos, é fato, mas está nas mãos do nosso Deus, né? Uma outra bênção maravilhosa do sacrifício de Cristo, da obra expiatória de Cristo, é a purificação da nossa consciência. Vejamos os versos 13 e 14 de Hebreus capítulo 9. Ora, o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, né, de forma que se tornam exteriormente puros. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo que o Espírito Eterno se ofereceu de forma que imaculada a Deus, de forma pura, de forma perfeita, Cristo se ofereceu a Deus. Cristo foi crucificado, Cristo morreu na cruz, ele tomou o nosso lugar, ele sofreu a nossa dor, ferido de Deus, né? Então, uma bênção maravilhosa da obra expiatória de Cristo é a purificação da nossa consciência, irmão. Sabe o que quer dizer isso, né? Nós não vivemos mais atormentados. Nós não vivemos mais carregando em nossas costas o peso do pecado. Diferente do contexto do Antigo Testamento, onde os pecados eram perdoados, mas as pessoas eram atormentadas, nós estamos livres. Em Cristo somos livres. Em Cristo não somos mais atormentados, afligidos por aquilo que já fizemos, porque em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus nós somos perdoados. Em Cristo Jesus a nossa vida é purificada. Em Cristo Jesus, irmãos, o nosso passado é apagado. É apagado. Em Cristo Jesus, o nosso passado é apagado. É quando você vê pessoas dentro das igrejas que eram pessoas completamente difíceis, que cometiam todo tipo de delitos e atos, né, que hoje vivem uma nova vida em Cristo Jesus. Então, uma bênção, uma outra bênção maravilhosa da obra expiatória de Cristo, né? Certamente é a obra da purificação da consciência, irmãos, da consciência. Né? Olha só, finalzinho do verso 14. Né? Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. É um outro destaque que fazemos, que uma outra bênção gloriosa e maravilhosa da obra expiatória de Cristo é o serviço ao Senhor. É o serviço ao Senhor, o serviço santificado, né, para que sirvamos ao Deus vivo, ao Deus vivo, ao Deus vivo. Ele nos proporciona eterna redenção, Ele limpa e purifica a nossa consciência, Ele nos conduz ao serviço santificado, a uma vida consagrada a Deus, a uma vida santificada a Deus, a uma vida de bons frutos, servindo ao Deus vivo com amor, com dedicação, com prazer, com compaixão e graça. É isso que Cristo nos proporciona, irmãos. É isso que Cristo nos proporciona. Então, irmãos, quando Cristo morreu na cruz aqui, finalizando o nosso estudo nesta manhã, né? Quando Cristo morreu na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados, né? Isto é algo que nós já o sabemos, e aquilo que aqui estamos tratando nesta manhã sobre a obra expiatória de Cristo nos traz à memória, né, a salvação, né, nos traz à memória o cuidado de Deus, o plano de Deus preparado para todos nós. Portanto, diante deste fato, o fato de que Deus enviou o seu Filho ao mundo,
né, para que o mundo possa ser salvo por ele, né, deve despertar em nós reflexão em virtude da demonstração de tão grande amor de Deus para conosco, o que eu e você nós temos feito. Diante deste fato, diante da obra de Cristo em nossas vidas, o que nós temos feito, né? O que nós estamos fazendo diante deste fato. Né? Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que Deus possa sustentar as nossas vidas, que nós possamos sempre ter prazer e alegria de estudar a palavra de Deus e crescermos mais no conhecimento de Deus e da sua vontade sobre nós. Ele nos libertou para que possamos servi-lo, né, com alegria, com prazer, servir a este Deus vivo, a este Deus maravilhoso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus querido, pela tua fidelidade. Obrigado, Deus querido, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Deus querido, porque um dia o Senhor nos enviou Jesus para morrer em nosso lugar e através do sacrifício de Jesus nós temos vida eterna. Pai, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, iluminar o nosso coração, Deus, no entendimento das verdades bíblicas. Nós assim oramos, entregando ao Senhor as nossas vidas, entregando ao Senhor a nossa igreja neste momento. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.